essa parte é o meu sofrimento, digamos. A parte de construir a história, os personagens, como esses personagens ganham vida, como eles se tornam quase autónomos de mim, também não é por mérito, é um pouco porque a realidade onde eu vivo é muito rica do ponto de vista de criar histórias. Em Moçambique há dimensões da vida muito diversas que estão chocando umas com as outras, e isso é um tema inesgotável, não é? E é uma sugestão do dia a dia. Basta viver o dia a dia para nos acontecerem coisas realmente extraordinárias, não é? Ao longo dos anos, se não me engano, começou com escritas curtas e cada vez mais longas. Além, o que posso dizer? Além das 100 páginas, começa a ter mesmo problemas de arquitetura, de engenharia, 100 páginas pode ainda escrever quase automaticamente. E foi fazer coisas mais longas foi uma necessidade de aprender a esta engenharia, esta arquitetura de um romance mais longo ou qualquer outra coisa. Eu acho que me aconteceu espontaneamente. É verdade que há uma pressão por parte dos editores para que tu chegues ao romance como se o conto e a pequena história fosse uma coisa menor. Isto está presente sempre, quer dizer, a ideia de que você tal, veja lá se nos entrega um romance, porque o romance é que é o género literário maior por excelência, não é? Como se fosse a maturidade do escritor, o que é estranho, porque de facto hoje, primeiro porque o conto é um género tão valioso, tão importante como qualquer outro, e segundo lugar porque também haverá quem é bom contista que depois no terreno do grande texto, do grande livro de 200, 300 páginas, acaba por se confundir. Tchau, prazer então. E para mim, eu quando parto para um livro não sei o que é que eu vou escrever, se é um romance, se é um pequeno conto. A história ela própria ou tem fôlego ou está dentro de mim e ela, digamos que encoraja que os personagens se desdobrem, etc. Ou quando eu tenho que começar a construir como uma arquitetura, como disseste, há qualquer coisa que se perde em mim, porque existe uma espontaneidade que depois acaba por ser ofendida quase com esta... Mas isto só aprender, eu imagino que não, isto não é um problema particular meu, é um problema, imagino, de todo escritor, não é? De ter que saber como harmonizar aquilo que é técnico, não é? Com aquilo que é um turbilhão, não é? Aquilo caótico, não é? da sua emoção. Ok. Terra Sonâmbula, romance. Sim. Ano? Ano 92. Ano 92. Foi o ano... 92 eu agora estou confuso, espero, tenho que consultar. Penso que foi 90... Sim, foi 92. Foi 92, confirmou. Era um ano que foi assinado o Acordo de Paz. Eu pensava, este é um livro sobre a guerra, eu pensava que nunca poderia escrever um livro sobre a guerra, a não ser quando a guerra terminasse. De facto, começou a acontecer o livro antes, provavelmente já havia alguns sinais subtis que a paz estava chegando, e, portanto o livro saiu 2 meses depois, terminou a guerra. E que conta, que história? Esta é a história de um jovem que está tentando escapar da guerra, exatamente, e que percorre o país com uma viagem à procura daquilo que seria a seu sonho de ser um Naparama. O Naparama eram os guerreiros tradicionais que estavam imunes às balas, imunes à morte, e ele persegue este desafio como se fosse a única saída que ele tem para a guerra, e nesse caminho ele vai desafiando, vai percorrendo um país que está fazendo a mesma viagem que ele próprio estava fazendo. Esse país também está à procura de uma identidade, também está, digamos, em progresso para encontrar-se a si próprio, não é? Ele vai viajando ao mesmo tempo que eu. E ele vai escrevendo um caderno
Esse caderno é encontrado por um jovem e um velho que estão caminhando na estrada e que encontram refúgio num autobus incendiado, e o jovem vai lendo este caderno. E cada vez que lê para o velho, no dia seguinte eles verificam que o autocarro se moveu, como se a estrada estivesse mexendo por si própria. E no fundo ele está mostrando a este velho que o que faz mover a estrada é a história, é a própria história, é a capacidade de contar histórias, aquilo que fizemos. E aqui há uma sugestão de que este país no fundo, Moçambique só se vai encontrar a si próprio, os moçambicanos se encontrarão a si próprios quando forem capazes de juntar esta capacidade de maravilhamento da história oral com aquilo que virá da escrita, a modernidade que vem da escrita. Posso perguntar una cosa? Io voglio dire, cioè, in quel luogo la guerra aveva ucciso la strada. Lungo i sentieri solo le iene si trascinavano annusando ceneri e polvere. Gostava de tentar ler in italiano queste due linee? Queres que eu leia? E in quel luogo la guerra aveva ucciso la strada. Lungo i sentieri solo le iene si trascinavano annusando ceneri e polvere. Ok. In quello luogo la guerra aveva ucciso la strada. Lungo i sentieri solo le iene si trascinavano annusando ceneri e polvere. Fantastico. Facciamo lo stesso anche con le prime due righe di questo. Poi quando volta per là tem que ver a entrevista quando está pronta, pode ouvir na net. Sono il morto. Se avessi croce o marmo ci sarebbe scritto Ermelindo Mukanga. Ma sono deceduto insieme al mio nome quasi 2 decenni fa. Parabéns. Ha scritto, è fantastico. Sono il morto. Se avesse croce o marmo ci sarebbe scritto Ermelindo Mukanga. Ma sono deceduto insieme al mio nome quasi 2 decenni fa. Perfetto. Decenni o decenni? Decenni. Sì. Questo invece è Sotto l'albero del Frangipani. Este é um livro de 94, 2 anos depois, quando eu... o que aconteceu em Moçambique foi quase um milagre, porque nós pensávamos que a guerra se ia manter, indefinida, e de facto estava ali a paz e parecia-nos que estávamos nascendo de novo, tudo era possível. Este é um livro mais luminoso, mais carregado de esperança, mas com o aviso de que havia qualquer coisa, havia uma ferida que tinha ficado e que era quase como uma sombra que não nos deixava ver o sol completamente. Portanto, era ali uma espécie de sinal, de um aviso de que, atenção, não nos deixemos embriagar com este renascimento que estava havendo. A história é contada por um próprio morto, um morto que não ficou bem morto e que está enterrado a única árvore que havia ali, que era possível. Os mortos são enterrados junto das árvores em África, não é? E ele se apercebe que afinal a guerra se tinha convertido num negócio, a desminagem era um outro negócio, e portanto ele, que não tinha compreendido bem a guerra, também não estava compreendendo bem a paz, e depois de vários... há um crime que se passa junto a este sítio onde ele está enterrado, e ele vai percebendo que há novos protagonistas, de uma maneira oportunista, estão tirando o partido estão enriquecendo à custa da paz, como outros enriqueceram à custa da guerra. E ele termina, portanto, a única solução que ele tem é converter-se na própria árvore e renascer como se fosse uma árvore. Essa árvore se chama o Frangipani.